Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Este é o título da lição número 11 da Escola Bíblica Dominical para o dia 14 de setembro. É interessante que o homem de que está sendo dito, que é o que vai receber a visita de Pedro, é Cornélio, um centurião romano que não tinha a fé dos judeus, porém ele tinha uma contínua expressão de atitudes que o qualificavam como um homem temente a Deus, um homem que buscava com reverência servir ao Senhor, embora não conhecesse o Deus verdadeiro. Mas ele fazia suas esmolas e também sua vida de devoção com oração e jejum. Veja, Deus atende ele, trata com ele. Porém, o Senhor, sabendo que ele está nesta condição de não conhecer ainda o verdadeiro significado da palavra em Cristo Jesus para a sua salvação, promove uma maneira dele ter um encontro com o pregador. E ele tem uma visão de um anjo que explica para ele que ele deve ir à casa de Simão Pedro, a casa de Simão Curtidor, que está em Jope, que lá estava Simão Pedro. Os dois chamam Simão, mas os dois estavam na mesma casa. Mas o Senhor diz, o hospedeiro é Simão Curtidor, mas o pregador é Simão Pedro. É aquele mesmo Simão que Jesus um dia disse, farei de você pescador de homem. Ele está agora sendo conduzido por Deus para a casa de Cornélio. É interessante que Pedro é o que o Senhor disse para ele, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Ele estava em Jope, mesmo local que, no passado, um outro Jonas fugiu da presença do Senhor, não querendo levar a mensagem a Nínive, conforme a ordem do Senhor. Pedro também tem uma visão na hora da oração, e nesta visão, o lençol que ele vê está cheio de animais que, segundo o costume judeu, era imundo, e ele disse, eu não vou fazer isso, não posso provar, e o Senhor disse, não faça imundo aquilo que o Senhor purificou, dando a ele uma mensagem de que ele deveria ir até os gentios para anunciar a palavra de Deus, porque a salvação da qual o Senhor tinha dito era ide por todo mundo, pregar este evangelho a toda criatura. Foi assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que a expansão da obra de Deus necessitaria de homens que confiassem na palavra de Deus. Pedro, ele está em Jope, porque num primeiro momento ele foi lá em Atos 8, quando Samaria, através de Filipe, estava sendo evangelizada, e ele foi para dar apoio como enviado pela igreja de Jerusalém, e ali, depois do trabalho feito, onde lá também teve um outro Simão, né, quando o Espírito desceu sobre o povo, aquele Simão quis comprar, lá em Atos 8, o dom do Espírito Santo, e Pedro teve que repreendê-lo, dizendo que esse dom não se vende. Né? E a ação daquele homem estava sendo uma ação maligna, de falar assim do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, é a direção de Deus, é a pessoa divina que vem para nos conduzir à vida eterna, porque é através dele que nós temos o conhecimento verdadeiro, nos revela toda a verdade. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos garante o encontro no caminho correto da palavra. E também é ele que nos insere no corpo. 1 Coríntios 12, verso 13, Efésios capítulo 1, verso 12 a 14, fala que ele nos insere no corpo, é o primeiro batismo, é o batismo que você é selado no corpo, você faz parte do corpo de Cristo a partir do momento que você é convencido pela palavra, arrependido, ouve a palavra, convencido pelo Espírito Santo, crê, se arrepende, e então recebe o dom de Deus. Você é selado com o Espírito Santo. E nesse selo, você está fazendo parte do corpo, mas precisa dar um testemunho público. E então aqueles que ouvem a palavra, esses são batizados no batismo de água, que é o batismo do arrependimento, que é o batismo da confissão pública, dizendo eu realmente encontrei Jesus e agora eu declaro eu sou um novo ser. E fazemos o sepultamento daquele velho homem publicamente, dando testemunho de que agora nós temos uma nova vida em Cristo. E temos um terceiro aspecto do batismo, que é o dom de Deus como revestimento de poder, que é a manifestação do Espírito de Deus em nós, quando somos revestidos de poder para anunciar com mais ousadia a palavra do Senhor. E a evidência desse batismo é falar em outras línguas, ou línguas espirituais. E Deus assim concede. Foi o que aconteceu aqui em Atos capítulo 10, verso 44, e dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então veja que é uma consequência daquele que é revestido com o dom de Deus, é batizado no Espírito Santo, esse fala em outras línguas conforme o Espírito concede. Então, na casa de Cornélio, aconteceu isso, era um gentil, uma pessoa que está fora daquele convívio do judaísmo, e Pedro vem, num primeiro momento, e está saindo de Samaria, ele vai e passa em Jope, e nessa estada em Jope, quando ele passou por Lida, né, por Jope, ressuscitou Dorcas, curou Enéas, e está ali em Jope alguns dias, na casa de Simão Curtidor, e orando, e o Senhor o chama. Ele tem a visão, mas Cornélio lá na Cesareia Marítima, né, porque tem a outra Cesareia de Filipe, mas esta é a Cesareia Marítima, aproximadamente aí uns 50 quilômetros de Jope. E o Senhor fala com Cornélio e também fala com Pedro. Os dois são avisados. Então, um está sabendo do outro, tudo pela manifestação de Deus, através da mensagem do mensageiro, né? O anjo que veio trazer esta informação para que ele pudesse receber a mensagem e mandar chamar a Pedro. Cornélio manda chamar Pedro. Pedro recebe a informação de Deus de que algumas pessoas ouviriam chamá-lo e que ele tem que ir sabendo tudo isso, tudo coordenado, tudo combinado, tudo na direção de Deus. Ele então vai com mais alguns irmãos e chega lá, a família de Cornélio, seus amigos íntimos, diz a palavra, já estavam todos reunidos, né? Todos esperando esse momento, diz aqui, ó. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio estava esperando já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, todos lá esperando para receber a Pedro e ouvir a palavra. Pedro chega e diz, olha, eu não poderia fazer isso, esse verso 28 de Atos 10, mas como o Senhor me mandou aqui, disse, não faça acepção de pessoa, eu estou aqui para falar. E o Cornélio fala, eu também estava falando com Deus, Deus mandou te chamar. E agora, diz verso 33, logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto de Deus te for mandado. E foi assim que Pedro começa a anunciar a Jesus, que veio trazer paz, que veio oferecer a sua vida, que realmente ele é o Salvador. E através desta mensagem, caiu, diz a palavra, né, o verso 44, dizendo Pedro estas palavras, caiu sobre eles o Espírito Santo, sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, tanto quantos tinham vindo com Pedro, se maravilhavam que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aqui está uma revelação de Deus no alcance aos gentios. Lá no Pentecoste de Atos 2, que era o Pentecoste anunciado, né, a mensagem que iria acontecer, Pedro revela, dizendo isso aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel, então já aconteceu o que o Senhor falou, que ia derramar do seu Espírito, aqui está o acontecido, né, a manifestação do Espírito. Quando Jesus disse, lá em Lucas 24, vocês vão ficar em Jerusalém, mas vocês ficam esperando até que do alto vocês sejam revestidos, depois vocês saem e pregam com ousadia a palavra, pregam no meu nome, lá em Lucas 24, a partir do verso 44. Porém, aqui, agora, parece-nos uma segunda experiência pentecostal, né? Embora já tivesse em Atos 8 também, mas essa aqui, semelhante a Atos 2, aquele derramar do Espírito sobre os judeus e sobre aquelas diversas pessoas de diversas nacionalidades, porém todas elas já prosélitos, né, convertidos ao judaísmo, eles estavam ali maravilhados e ouvindo e recebendo também o que de Deus vinha. Porém, aqui são gentios, mas é um segundo, vamos chamar assim, um segundo Pentecoste, só com um Pentecoste não pela data da festa pentecostal, né? Mas um segundo derramar, esse derramar do Espírito agora sobre os gentios, mostrando que o Senhor está incluindo os gentios. Eu disse para vocês ir pregar o evangelho e sair até os confins da terra. Aqui está abrindo entre agora a Judéia e depois vocês vão mais adiante, saindo de Jope, ele vai para a Cesareia e já entre os gentios, ou seja, já começa os confins da terra a partir daí, alcançando, porque Samaria já tinha passado em Atos 8 com Filipe, em Jerusalém, em Atos 2. Então, veja, o evangelho vai se cumprindo conforme o mandamento do Senhor. E aqui, uma espécie de um segundo Pentecoste, e é interessante que a manifestação é muito coerente com o que foi no primeiro, porque lá eles estavam orando e desceu o Pentecoste. Aqui Pedro estava pregando de uma maneira diferente, mas uma hora você está falando com Deus e Deus manifestou, como em Atos 2. Agora, Deus está falando através de Pedro e se manifestou. Ou seja,
é um culto a Deus, é estar na presença de Deus e receber o poder de Deus. É a mesma experiência que foi lá em Atos 2, verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. Aqui também, Pedro pregando, eles também, verso 46, diz que eles falaram em outras línguas, do verso 44 ao 46, eles começaram a falar em outras línguas, caiu sobre eles o Espírito Santo e iam a falar em outras línguas. Veja que é uma manifestação esplendorosa. Eles falaram em outras línguas, eles tiveram o poder de Deus sobre eles. E o Espírito Santo se derramou sobre eles. Eles receberam e falaram. Então veja que não é uma técnica você querer falar a língua para dizer fui batizado. Não, o Senhor manifesta, ele dá conforme ele quer. E ele faz assim. Interessante que lá em Atos 2, os que estavam de fora se maravilharam de ver os galileus, os judeus, estarem falando em outras línguas. Aqui, os judeus que eram da circuncisão é que ficam maravilhados de ver os gentios falando em outras línguas. Atualmente, nós estamos neste mesmo projeto de Deus, pregando a palavra, mensagem de arrependimento, o Espírito Santo selando vidas no corpo de Cristo, as pessoas são batizadas em águas e também falamos com Deus pedindo, orando e pregando, elas também estão recebendo o dom do Espírito Santo, sendo revestidas de poder. Isso continua, a igreja continua avante, fazendo as mesmas tarefas e Deus tem sido maravilhoso para conosco. Então, esta igreja hebreia na casa de um estrangeiro foi esse homem Cornélio, centurião, um homem que estava ali com autoridade sobre aquele local, e ele recebe Pedro, e aí me chama a atenção, porque quando Pedro chegou, ele se ajoelhou. Primeiro, ele sendo uma autoridade, talvez não tivesse essa humildade de se ajoelhar, mas a questão maior é que Pedro disse para ele: peraí, eu sou um homem igual você, não se ajoelhe não. Mas veja, eu fico imaginando o impacto que a presença de Deus na vida dele, porque ele já foi avisado pelo anjo que Simão estava em Jope, que era para ele mandar chamar, ele envia os soldados lá, chama, Pedro vem, ele fala, mas é muito especial, falou comigo e aconteceu certinho, tinha realmente o Simão Pedro lá. Então, assim, eu vejo que ele está maravilhado com o que o Senhor fez na vida dele, e ele recebe esse Pedro como um enviado de Deus, e ele vai se ajoelhar. E o Pedro fala: peraí, agora não é minha, agora é para ele. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha diante dele. Ninguém tem que beijar a mão do pregador, né? Ninguém tem que se ajoelhar diante do mensageiro. Não, nós somos apenas um porta-voz de Deus, e qualquer um que tenha recebido de Deus, ele é já um proclamador. Porque ao momento que você recebe, você tem que anunciar. A Bíblia fala que nós somos chamados e enviados, né? Chamados para a salvação e enviados para a pregação. Nós temos que anunciar o reino, porque é assim que nós vamos alcançando outras vidas. E aí ele manda: opa, Cornélio, pode se levantar, somos homens iguais. O anjo falou contigo, é enviado por Deus. Também eu tive uma revelação lá, falou comigo também. E agora eles vão para este culto, e é onde há a manifestação do Espírito. E nós vemos aí então a igreja sendo edificada. É uma igreja na casa de um homem, né? Através da mensagem que foi pregada, da manifestação do poder, a unção de Deus, a revelação de Deus. A Bíblia diz que quando nos reunimos, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem língua, né? Faça-se tudo para a edificação. E aqui nós estamos maravilhados de ver esta igreja acontecendo uma reunião, um culto na casa de um homem gentil, e o Senhor operando maravilhosamente, até com o dom do Espírito Santo sendo derramado sobre eles sendo batizados com o Espírito Santo. A igreja continua sempre assim. Se você ainda não tem nenhum desses compromissos em sua vida, primeiro, ouvindo a voz de Deus, se você crer e se arrepender, o Espírito Santo te insere no corpo de Cristo. E você é um membro do corpo do Senhor Jesus. Ao você receber a sua fé, a sua conversão em Cristo e ser selado pelo Espírito Santo, você está pronto para receber também o dom do revestimento de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. E também está apto para a manifestação pública da sua conversão através do batismo em águas. Fica esse convite. A hora que você ouvir esta mensagem, e se você crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, você pode receber Ele como seu Senhor e Salvador. E você será inserido no corpo. Você será inserido pelo Espírito Santo. Você será selado pelo Espírito Santo como pertencente ao corpo de Cristo. E aí, a igreja também te conduzirá para que você faça a sua confissão pública do batismo. E eu tenho certeza que Deus irá revestir você de poder com o dom do Espírito Santo. É uma vida de vitória continuada. Que Deus te abençoe por esse momento tão especial, ouvindo a voz do Senhor
neste breve resumo da Escola Bíblica Dominical, que será em presencial lá na igreja no dia 14 de setembro de 2025. Que Deus o abençoe.